O Céu e o Inferno trata da justiça divina, das penas eternas, das esperanças e consolações, das regiões habitadas no mundo espiritual, inclusive as que abrigam espíritos em sofrimento. Para falar sobre esta obra está aqui conosco o teólogo Assaruí Franco, expositor espírita e coordenador do Lar Fabiano de Cristo. Assaruí, bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar um pouquinho do objetivo do livro O Céu e o Inferno, esta obra tão interessante. Veja bem, Yasmin, O Céu e o Inferno, ele está dentro dessa Pentateuco, desses 5 livros básicos que você citou, e ele vem cobrir uma das lacunas que eventualmente se poderia considerar dentro da obra de Kardec, dentro da codificação de Kardec, porque nós vamos ver que Kardec construiu a codificação num tripé de ciência, filosofia e religião. Ora, nós temos a ciência explicando o fenômeno espírita. Nós temos a filosofia respondendo às perguntas que o ser humano normalmente faz. Quem sou, onde estou, para onde vou? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui, exatamente. E tem a parte da religião, que vai então colocar os aspectos morais, os aspectos éticos que a filosofia já colocou, para que o indivíduo então tenha uma orientação de como seguir o seu caminho. Uma vez que esse tripé tenha sido estabelecido através dos livros anteriores, que nós vamos ver o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nós vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, e o 4º livro da codificação vem a ser exatamente o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, então, vai dar a dimensão ao homem das suas responsabilidades diante das respostas que ele obteve no lado filosófico, das respostas que ele teve e do caminho mostrado a ele através do lado religioso e também das explicações que ele teve para mostrar, porque a doutrina dos espíritos foi dada pelos espíritos. Mas como foi feito isso? Como é que a gente explica a mediunidade? Como é que é possível que o espírito se comunique? Tudo isso foi respondido e foi colocado. Mas aonde então entra a nossa responsabilidade diante disso? Porque o espiritismo trouxe um conceito já do judaísmo do livre-arbítrio. Então eu sei aonde eu estou, por que eu estou aqui. Eu sei que eu tenho que seguir esta direção para que eu possa provocar uma reforma íntima, para que eu possa crescer espiritualmente. E essa é uma grande angústia. Todos nós desejamos saber o que vai acontecer conosco quando o nosso corpo físico parar de funcionar. O que é o céu, o que é o purgatório, o que é o inferno? Qual é a ideia que Kardec nos passa a respeito dos seus estudos acerca do céu? O céu que Kardec nos mostra, nos ensina, é um céu racional, fácil de você entender, porque ele é uma conquista. O céu está em nós, está na nossa evolução, no nosso crescimento espiritual, no nosso aprendizado, naquilo que nós vamos fazendo gradativamente de bom, de útil, seguindo aquilo que Cristo nos ensinou, de que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Kardec, ele na primeira parte desse livro, ele fala sobre o inferno, sobre os anjos, os demônios. Vamos conversar um pouquinho sobre o purgatório agora. O que seria o purgatório? Qual a ideia que Kardec dá a respeito desse assunto? Olha, o purgatório foi uma ideia, um desenvolvimento teológico muito interessante, porque o Evangelho, o ensino cristão, Cristo e os apóstolos, eles não falam em purgatório. Eles definem muito bem essas questões de céu e inferno, até porque isso já fazia parte da cultura judaica. Mas não existe a ideia do purgatório. A ideia teológica que vinha era de que, se você cumprisse com todas as suas determinações, com todos os preceitos, você iria para o céu. Se não fizesse isso, você iria para o inferno. Então você não tinha muitas alternativas. Foi exatamente em 593, num concílio, que a igreja, o cristianismo, criou a ideia do purgatório, que era uma questão intermediária, ou seja, você ainda tinha alguma chance
de melhorar ou de piorar, dependendo de como você recebesse as orações, de como as coisas fossem feitas em benefício de você como espírito, como alma, já liberta da matéria. Então, no plano espiritual, há essa possibilidade de renovação, Saruí? Dentro desse conceito teológico, sim. O Espiritismo muda isso. O Espiritismo não fala mais em purgatório na acepção que foi dada pela tradição cristã. O Espiritismo fala, sim, em que você tem estágios através do mecanismo da reencarnação e cada um desses estágios é uma conquista. O Espiritismo ensina que você não retroage nas suas conquistas. Portanto, na medida em que você vai crescendo, na medida em que você vai evoluindo, você está vivendo, entre aspas, o seu purgatório, ou seja, a sua etapa, a sua fase de ascensão ao processo de perfeição. E como é que Kardec apresenta o inferno nesta obra? Olha, o processo é exatamente o mesmo como ele apresenta o céu. Não estou dizendo que ele apresenta o céu e o inferno como a mesma coisa. Eu digo o processo, o entendimento. A metodologia é a mesma. Assim como ele mostra o céu como um estágio de merecimento positivo que nós temos, de crescimento pelo mérito das conquistas que nós vamos fazendo através da nossa vida, das coisas que nós fazemos, o inferno também é apresentado como, eu diria, o demérito das coisas que você deixou de fazer e se fez errado, fez mal. Tudo isso girando em torno da responsabilidade, da sua escolha pelo que você escolheu, de bom ou de ruim. Então, na verdade, o inferno também está em nós. O inferno também faz parte das nossas maldades, da nossa visão errada da vida. Porque você repara bem uma coisa, qualquer um, você pode pegar qualquer pessoa. Todos nós temos aquela consciência íntima do que está certo e do que está errado. O que diferencia muitas vezes é que as pessoas, ao perceberem o que está errado, não dão a importância para isso. Preferem a comodidade do erro às agrulhas de acertar. Então, o erro passa a ser uma coisa que é contornada. O erro é contornado, mas a responsabilidade não. Então, nessa hora, nós estamos construindo aquilo que podemos chamar de inferno e que eu continuo chamando de processo de reajuste. E Kardec, ele comenta vários casos de espíritos que estão vivenciando, né, a sensação do inferno, do céu. Na segunda parte desta obra magnífica, ele fala dessas experiências, daqueles espíritos que ao desencarnar já se sentem no céu ou que se sentem angustiados, tristes, infelizes como resultado de opções negativas que fizeram no passado. Exatamente. Veja bem, Kardec era um professor. E, portanto, ele tinha, acima de tudo, a pedagogia e a didática como pontos fundamentais do seu trabalho. Então, ele mostra o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, quais são as dificuldades, enfim, tudo aquilo que envolve o nosso processo de relação com a nossa própria consciência e com o nosso crescimento diante da lei de Deus. Na segunda parte, ele está dizendo para nós o seguinte: olha, tudo isso que foi dito aqui, essa teoria que foi aqui colocada pode ser comprovada na prática. Então, essa segunda parte do céu e inferno, ele mostra espíritos que vieram dar o seu testemunho em diferentes graus hierárquicos de crescimento espiritual. Aqueles que ainda estão sofrendo, aqueles que já estão num estágio de compreensão e de vontade de crescer, aqueles que já desfrutam de um processo de paz espiritual mais adequado. Ele traz o suicida, ele traz, enfim, ele pegou exemplos, ele pensou exemplos, e isso é que dá notoriedade ao Espiritismo, a sua universalidade. Ele pegou um universo de defeitos e de virtudes que são inerentes ao ser humano e mostrou ali, dizendo assim, na prática, olha aí, isso que está acontecendo aqui na prática, esse testemunho espiritual é aquilo que está mostrando para vocês, que eu estou mostrando para vocês na primeira parte. Muito interessante. Fala um pouco para nós a respeito do umbral.
Existem obras, inclusive psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que atestam, as obras do André Luiz, através da mediunidade do Chico, falam sobre umbral, sobre cidades no mundo espiritual, belíssimas, cidades de reabastecimento para as almas aflitas. Veja bem, o mundo espiritual e o mundo material, eles são exatamente a mesma coisa. O que acontece é que eles estão situados em dimensões diferentes. Isso é uma coisa um pouco complicada, mas a verdade é essa. É como se você pudesse imaginar lá no fundo do oceano um tipo de vida que não tivesse a menor noção da vida que nós temos aqui. Como nós também não temos muitas vezes noção do que floresce em termos de vida lá no fundo do oceano. São dimensões diferentes, são etapas diferentes e são situações diferentes. Da mesma forma, essa questão do umbral. O umbral, o Espiritismo, na visão de Kardec que ele nos passou, essa questão do céu, do inferno e evidentemente, a criação do purgatório dentro da ideia cristã, isso teve que ser considerado dentro do Espiritismo para poder fazer essas explicações. Então, na verdade, aqueles que têm uma vida desregrada, aqueles que quebram as regras de bom viver, de conduta, de moral, etc., eles, quando desencarnam, não vão para o inferno, mas eles vão para o umbral, que é uma situação transitória onde eles passam por um processo de recuperação, de entendimento, de renúncia, de penas eternas. E não de penas, jamais. Veja bem, ninguém. A evolução do espírito tem como principal característica a transitoriedade. Todo esse processo é transitório, porque dali, quando eles se qualificam, eles já passam aí, como você falou, das cidades, das colônias espirituais, como é o caso que foi muito bem colocado do nosso lar, por André Luiz. Lá não é umbral, mas lá são hospitais, são situações em que há uma espécie de uma reciclagem espiritual, qualificando os espíritos que já se livraram daqueles miasmas umbralinos, permitindo que eles se reclassifiquem, se renovem e, através dessa renovação, sejam propícios a novas experiências, a novas tentativas, sempre através da sua escolha. Então é a lei do progresso substituindo a ideia de penas eternas. Que está colocada no Livro dos Espíritos.